Então, quando a gente fala de processo de aprendizagem, processo de ensino-aprendizagem, como eu estava falando anteriormente, nós vamos pensar em um processo que acontece de uma forma multidimensional. Vamos falar de um processo que envolve aspectos sociais e vamos pensar em processos que envolvem aspectos biológicos, né? E quando a gente fala nesta biologia, nós vamos falar de um ser, que somos nós, que aprendemos, e nós aprendemos porque nós temos competências biológicas para aprender, tá? E da onde é que vem essas competências biológicas? Nós somos dotados de um equipamento, né? De um equipamento muito importante. Quem é que sabe dizer que equipamento é esse? Por que nós conseguimos aprender? É o quê? O cérebro, né? Nós só conseguimos aprender porque nós possuímos um cérebro. E esse cérebro atual que nós temos agora, gente, quando nós falamos nessa biologia, né? Quando nós falamos nesse equipamento importante, que é o equipamento cerebral, nós vamos pensar que esse cérebro, ele chegou a se tornar tão importante porque ele vem passando por anos e anos e anos e anos de adaptação ao meio, adaptação, tentando sobreviver nesse ambiente evolutivo que nós passamos. E quando a gente fala de ambiente evolutivo, gente, eu vou pegar como referência o primeiro texto que eu disponibilizei no grupo, que depois vocês vão ler e vão lembrar, né, das coisas que eu estou falando para vocês. Eu vou tentar fazer um resumão, assim, dos pontos principais do texto. E depois eu vou colocar a proposta de atividade para este primeiro texto, ok? Que é para vocês poderem gravar bastante do que é que se trata esse primeiro módulo. O nosso primeiro módulo, gente, ele se chama Introdução sobre o Desenvolvimento Humano e os Estudos em Psicologia Evolutiva, certo? E quando a gente fala Introdução sobre o Desenvolvimento Humano e os Estudos em Psicologia Evolutiva, tá? E aí eu coloquei o seguinte questionamento dentro desse primeiro módulo. Por que o cérebro aprende? Por que é que o cérebro aprende, né? As contribuições da psicologia evolutiva, ok? E quando a gente fala de desenvolvimento, o que é desenvolver-se, pessoal? O que é o desenvolvimento? O que vocês entendem por desenvolvimento? Né? O desenvolvimento é um processo que envolve um ciclo, né? Um ciclo bem extenso para alguns, mais curto para outros. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente vai pensar em um desenvolvimento físico, a gente vai pensar em um desenvolvimento psíquico, a gente vai pensar em um desenvolvimento emocional, né? Que envolve o ser. E quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de um processo que envolve tanto aspectos biológicos quanto aspectos ambientais, sociais, contextuais, culturais, tá? Então, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente vai falar num ciclo, vamos falar em um processo que envolve, né, esse desenvolver, que é desde o momento em que nós somos planejados até o momento em que nós somos concebidos e o momento em que nós nascemos e todo o ciclo de vida que envolve o indivíduo. Isso é desenvolvimento. Vocês lembram, não sei se vocês dão aula de ciências, e geralmente as professoras que dão aula de ciências, elas começam a dizer... o primeiro conceito de desenvolvimento que a gente aprende na escola e que os professores ensinam para as crianças a gente nasce, cresce, reproduz e morre, né? A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Se você parar para pensar, isso é
isso já é um conceito de desenvolvimento. O nascer, o crescer, o desenvolver e o morrer é um ciclo de desenvolvimento. Claro que esse ciclo ele envolve diferenças que vão desde de diferenças individuais até diferenças ambientais, diferenças contextuais e etc. Por exemplo, vocês estão aí em Gurupá, eu estou aqui em Altamira, outras pessoas estão em Belém, outras pessoas estão no Rio de Janeiro, outras pessoas estão no Japão, outras pessoas estão nos Estados Unidos. Então, essas diferenças culturais, elas criam essa diversidade no desenvolvimento. Mas, quando a gente fala no desenvolvimento humano, a gente vai ter um substrato humano, a gente vai ter um equipamento humano, a gente vai ter uma biologia humana que nos permite desenvolver. E quando a gente fala de biologia humana, a gente vai ver essa biologia competente para falar, para andar, para pensar, para fazer tudo, né? E a gente só consegue desenvolver-se porque nós possuímos essas competências, né? Então, nesse texto que vocês vão acompanhar a leitura, que ele chama, novamente eu vou repetir aqui, a psicologia evolutiva e os domínios da cognição social. Eu já coloquei, repetindo novamente, ele está no grupo de WhatsApp, tá? Para vocês lerem. Então, o que é essa psicologia evolutiva? A psicologia evolutiva é um ramo, é uma perna da psicologia, é um ramo da psicologia que vai estudar o desenvolvimento a partir da evolução. E que evolução é essa? A nossa evolução. Desde os primeiros humanos que vieram e se transformaram nesse ser humano que nós somos hoje, nessa espécie que nós somos hoje, que é chamada Homo sapiens sapiens. Vocês já ouviram falar, né? Todo mundo já ouviu falar nisso? Os Homo sapiens sapiens? Sim. Já? Eliana, já ouviu falar? Liga o teu microfone, Eliana, liga o teu microfone. Eu tenho que me acostumar com esse negócio. É muito difícil, eu não sei mexer muito com essas coisas. Eu estou falando para a senhora, não sei escrever lá na mensagem como as colegas fazem. Eu não sei. Eu só sei mesmo escutar aqui. Agora que está ligado, agora que está dedicado. Não tem. Só um pouquinho aí. Mas eu estava falando sobre os Homo sapiens sapiens, né? Que somos nós, que somos frutos de um processo evolutivo, desde lá do homem das cavernas até nós chegarmos a esse homem moderno que mexe no WhatsApp, que mexe no celular. A gente passou por séculos e séculos de evolução. E da mesma forma, o nosso cérebro, tá? O nosso cérebro, como ele é hoje, ele é fruto dessa evolução. Então, nós conseguimos aprender, nós conseguimos reter as informações, nós conseguimos memorizar, conseguimos raciocinar, conseguimos resolver problemas do nosso dia a dia, conseguimos resolver problemas mais complexos, porque nós possuímos um cérebro, tá? Nós possuímos uma máquina, um computador portátil que fica dentro da nossa cabeça e que é cheio de neurônios que nos permite pensar, que nos permite resolver, que nos permite ter inteligência, tá? E isso é fruto da evolução. E a psicologia evolutiva, que é esse ramo da psicologia, é a psicologia evolutiva que vai nos permitir entender essas questões. E aí, pessoal, nesse texto vocês vão entender que o nosso cérebro, ele se tornou sofisticado, né? O termo que eles vão usar é esse. O nosso cérebro se tornou sofisticado, tá? Érica, Andréa, Naira, Jonas, Eliana, Vânia. O nosso cérebro se tornou sofisticado por causa das pressões evolutivas, tá? Pressões evolutivas. E essas pressões evolutivas, elas aconteceram por conta, tá?
do nosso instinto de sobrevivência. Nós tínhamos que sobreviver aos ambientes evolutivos. Imagina que nós convivemos ao mesmo tempo com os maiores predadores que existiram e nós tínhamos que passar por esses predadores, senão nós seríamos, enfim, extintos, né? Nós conseguimos sobreviver a essa evolução porque nós possuímos esse cérebro pensante, tá? Então, as pressões evolutivas, gente, forneceram a sofisticação de determinadas funções cognitivas. E quando a gente fala de cognição, o que vocês entendem por cognição? O que é cognição, Jonas? Sabe dizer? O que é cognição? Jonas, fala logo. Alguém sabe dizer? Cognição. Cognitivo essa palavra. O que é cognição, gente? Cognição é o nosso pensamento, é o nosso raciocínio, é a nossa competência mental, é a nossa competência emocional. Tudo isso faz parte da cognição. Mas basicamente cognição é sinônimo, ou seja, é a mesma coisa que inteligência, que raciocínio, que competências para raciocinar, para pensar. Isso é cognição. E nós só conseguimos chegar a esse nível que nós temos hoje, a esse nível cognitivo, tá? Por conta das pressões evolutivas que nós sofremos. E aí, quando a gente fala de cognição, novamente eu vou repetir, eu vou falar do raciocínio, eu vou falar da memória, eu vou falar da linguagem, tá? E aí, quando a gente fala dessas competências, a gente só vai entender que nós conseguimos ter essas competências por quê? Porque nós passamos por um processo seletivo na nossa história, na nossa evolução, né? Desde lá de 10 milhões de anos atrás até o dia de hoje. E essa evolução, ela ainda não parou. A evolução ainda continua. Daqui a 100 anos, pode ser que a nossa espécie tenha se extinto ou pode ser que tenha surgido uma nova espécie, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, quando a gente fala disso, nós também vamos falar de cognição social. Cognição social, gente, é a forma como os indivíduos aprendem com outros indivíduos. Repetindo, cognição social é a forma como os indivíduos aprendem com outros indivíduos. Por exemplo, nesse momento vocês estão aprendendo comigo, vocês estão interagindo comigo, e para a psicologia evolutiva nós chamamos isso de cognição social, ok? Certo? Vocês estão entendendo? Falem um pouquinho aí no chat. Érica, você está entendendo, Érica? Tá conseguindo entender? Tá? Então, quando a gente fala de cognição, quando nós falamos de cognição, pessoal, cognição social, a cognição social é esse processo, a forma como os indivíduos aprendem com outros indivíduos, tá? Diga, Eliana. Você quer falar alguma coisa? Tá. Não, você estava perguntando, eu estava dizendo aqui, porque eu anotei, né? E aí, queridos, quando vocês pegam as experiências de vocês em sala de aula, né? Vocês têm lá a turminha com várias crianças e vocês vão observar como é que uma criança aprende com a outra. Como esse processo de escolarização é importante para o processo de aprendizagem e desenvolvimento. É ou não é? O quão é importante uma criança estar na companhia de outra criança, né? Então, quando a gente fala de cognição pessoal, de cognição social, nós vamos falar dessa cognição que é proporcionada pelo contato
entre as pessoas, pelo fato de você estar inserido dentro de um contexto social, tá bom? Ok? Então, nós vamos falar agora da neurobiologia. Neurobiologia. Isso tudo tem no primeiro texto que eu já mandei para vocês. Eu estou fazendo um resumo, vocês vão ler e aí a gente vai tirando as dúvidas no decorrer da semana, tá? Então, quando a gente fala de neurobiologia, a gente vai falar de estruturas cerebrais como o córtex, tá? O córtex cerebral, que é o nosso computador mental, é o nosso computador cerebral, para que vocês possam entender melhor, tá? Então, o córtex, pessoal, é a parte do cérebro, é aquela parte externa do cérebro, onde cada pedacinho do cérebro é responsável por uma função. Eu vou mostrar aqui um cérebro para vocês, não um cérebro ao vivo, mas na faculdade a gente estudava com cérebro de verdade. Ai, meu Deus. Lá na faculdade de psicologia a gente ia para o laboratório e pegávamos lá o cérebro, estudávamos, mas aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, aqui no livro. Vocês conseguem ver aqui? Não, levante mais um pouquinho, eu não estou vendo. Ó, aí, conseguem ver, né? Então, isso que vocês estão vendo é o cérebro, né? Vocês estão vendo que tem várias palavras escritas? Estão, mas não dá para ler. Mas dá de ver que tem alguma coisa. Mas eu vou mandar para vocês também essa imagem. O cérebro, cada parte do cérebro, gente, é responsável por uma função, tá? Cada parte do córtex é responsável por uma função. Então, existe uma parte do nosso cérebro que é responsável pela aprendizagem. Existe uma outra parte do cérebro que é responsável pela fala. Existe uma outra parte do cérebro que é responsável pela memória. Existe uma parte do cérebro que é responsável pelas emoções, tá? Uma outra parte que é responsável por sentir empatia por outras pessoas. Então, o cérebro, o córtex cerebral, ele se tornou hoje esse equipamento potente, poderoso, em função das pressões seletivas, das pressões evolutivas que nós viemos sofrendo ao longo do tempo, tá? Até aqui tá claro para vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Tá. E aí, quando a gente fala disso, dessas pressões, quando a gente fala... Oi, Cláudia, bom dia. A Cláudia entrou agora. Quando a gente fala dessas pressões, a gente vai falar de um processo muito importante que é chamado filogênese. Já ouviram falar em filogênese? Eu não. Não? O que seria essa filogênese? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar? Não? Bom, filogênese, de acordo com o que vocês vão estudar no texto, tá? Mas para que vocês entendam bem direitinho esse conceito, o conceito de filogênese diz respeito à nossa história evolutiva. Nós conseguimos fazer tudo o que nós podemos fazer, tá? Érica, Eliana, Cláudia, Nairo, todo mundo, porque nós fomos programados geneticamente para fazer isso. Entenderam? Tá? É como se a filogênese fosse a nossa história evolutiva, a nossa história genética, é a nossa filogênese. Por exemplo, aqui, eu e vocês, todo mundo compartilha da mesma filogênese. Nós somos Homo sapiens sapiens, correto? Certo? Somos Homo sapiens sapiens. Eu vou escrever aqui no chat, Homo sapiens sapiens, tá? Nós somos Homo sapiens sapiens. Todos nós possuímos a mesma filogênese. Todos nós possuímos a mesma filogênese, ok? Todos nós possuímos a mesma filogênese, tá?
E o nosso cérebro é fruto dessa filogênese, ok? Tá? O nosso cérebro é fruto dessa filogênese. Aí, gente, quando a gente fala de filogênese, a gente vai pensar numa outra palavra, que é chamada ontogênese. Ontogênese. E aí, a ontogênese, tá? É na ontogênese que acontecem as diferenças individuais. Porque a minha ontogênese vai dizer respeito à minha cultura. A ontogênese da Eliana vai dizer respeito à cultura da Eliana, ao modo como a Eliana foi criada. A ontogênese da Érica é diferente, a ontogênese da Andréia é diferente, da Vânia, da Cláudia, tá? Certo? A ontogênese é diferente, a filogênese é a mesma. Porque nós temos a mesma carga, nós possuímos a mesma história genética evolutiva, porque viemos dentro de uma linha de evolução. Tá? A ontogênese, por exemplo, lá na sala de aula de vocês, lá na sala de aula com 30 alunos, 40 alunos, vocês têm a mesma filogênese ou ontogênese? Lá vocês têm o quê? A mesma filogênese ou a mesma ontogênese? Ontogênese. A mesma filogênese. A ontogênese é o que diferencia as pessoas. Tá? E a filogênese é o que faz parte da nossa história enquanto espécie evolutiva, certo? Ok? E a nossa filogênese é diferente dos outros animais, certo? O cachorro tem uma história, os caninos têm uma história filogenética diferente, os cavalos têm uma história filogenética diferente, os peixes e assim vai, certo? Sim. Ok? Mas existe algo muito importante para dizer para vocês. Novamente eu vou buscar o conceito de cognição, tá? Cognição. Nós possuímos um cérebro grande ou pequeno? Se comparado aos ratos, por exemplo. Nós possuímos um cérebro grande, né? Em tamanho, certo? Nós possuímos um cérebro grande se a gente for comparar o nosso cérebro a outros animais menores que nós. Se nós formos comparar o nosso cérebro ao elefante, se nós formos comparar o nosso cérebro em tamanho, existem animais que têm massa cefálica maior do que nós. Mas não é o tamanho do cérebro que vai não é somente o tamanho do cérebro que vai proporcionar cognição, tá? Para nós possuirmos uma cognição elaborada, uma cognição que seja sofisticada, nós precisamos interagir socialmente, tá? Olha lá, novamente eu falando da importância do convívio social para a inteligência. O convívio social é importante. Olha lá, de novo eu pegando o conceito de cognição social. Certo? Não é somente o tamanho do cérebro que é importante. É importante a importância do convívio social para a evolução cognitiva. Por isso que é importante a criança quando vai para a escola, vocês já perceberam que ela desenvolve rapidamente, porque ela está sendo ali estimulada pelos colegas, ela está sendo estimulada a todo tempo. Então, quanto maior a estimulação, melhor as condições de nós aprendermos. Quanto maior o grupo social, maior a capacidade de pensamento, raciocínio, tá? E isso é fruto de vários estudos que fizeram e compararam crianças que conviviam com muitas crianças, com muitas pessoas, e compararam aquelas crianças que conviviam com poucas crianças.
Os estudos mostraram que aquelas crianças que conviviam com muitas crianças possuíam maiores habilidades do que aquelas que conviviam com poucas crianças. Então, para vocês perceberem o quanto é importante quando vocês falarem em bases biológicas, não é somente base biológica, é o social sendo importante para o desenvolvimento. Ok? Tá claro isso para todo mundo? É social e biológico. Biológico e social. Tá bom? Isso é muito importante. Então, a sofisticação da inteligência depende do convívio social, depende da interação social. E, novamente, a nossa cultura, a cultura individual, né, a ontogênese, ela vai proporcionar uma via de consolidação, tá? Uma via de consolidação desta inteligência, dessas tendências biológicas, tá? É importante entender isso, que esse contato com o social é o que vai proporcionar esse crescimento biológico, esse desenvolvimento biológico. É o que vai proporcionar a nós termos condições de aprender, termos condições de desenvolver. A cultura, gente, o social, tá? A cultura e o social. Entenderam? Tá? Todo mundo tá aí? Todo mundo está aí? Cláudia, bom dia. Consegue falar? Consegue escutar, Cláudia? Sim, professora. Estou ouvindo. Está ouvindo, né? Muito bem. Nós temos que nos acostumar a dar aula para fotos. Quando não são fotos, são as letrinhas que ficam aparecendo aqui. Nem todo mundo consegue abrir a câmera. Nós temos que nos acostumar com esse novo normal, com essa nova realidade. Eu vou anotar aqui o nome de quem está entrando. Então, a gente está agora Edilene, Joelma, Vânia, Érica, Jonas, Andréa, Naira e Cláudia. Né? Somos 6, ok? Então, como eu falei para vocês, passamos por processos evolutivos, passamos por processos que nos proporcionam essa competência, esse desenvolvimento, e é muito importante que vocês entendam isso. A diferença entre ontogênese e filogênese, é muito importante vocês aprenderem essa diferença, ontogênese e filogênese. Ontogênese e filogênese, filogênese e ontogênese, ok? Certo? Conseguiram compreender isso? Cláudia, você conseguiu compreender a diferença de ontogênese para filogênese? Sim. Naira, Érica, todo mundo? Andréia, ok. A diferença entre filogênese e ontogênese. A filogênese diz respeito à nossa história evolutiva e a ontogênese diz respeito à nossa história de vida, à nossa cultura, tá? Diz respeito a tudo isso que nós compartilhamos nesse meio social, tá bom? E aí, gente, quando nós falamos sobre essas questões, nós vamos falar que não tem como desatrelar ontogênese e filogênese. Não tem como desatrelar. São processos que andam juntos. São processos que fazem com que nós consigamos crescer e desenvolver dentro desse mundo louco que a gente vive, dentro desse mundo complexo, dentro desse mundo que está todo o tempo transformando-se, né? Por exemplo, nós estamos a todo momento aprendendo coisas novas, né? O que é que nós estamos aprendendo a todo momento nesse novo mundo aqui de pandemia? Estamos aprendendo tecnologia, né? E quando você aprende algo, isso é uma pressão seletiva, isso é uma pressão evolutiva. Isso vai fazendo com que o seu cérebro vá se tornando competente.
E eu estou falando de competência, eu estou falando de habilidade. Eu não estou falando no sentido de incompetência, tá? Eu estou falando no sentido de habilidades. Quanto mais complexo for, né, a exposição a novos desafios cognitivos, e a gente vai falar disso um pouco mais lá na frente, maiores são as chances do seu cérebro se tornar mais competente, do seu cérebro se tornar mais sofisticado, do seu cérebro se tornar mais inteligente, tá? E tudo isso faz parte das pressões seletivas, evolutivas, porque, novamente, vou repetir, nós passamos por evolução a cada momento, a evolução ainda não acabou, nós estamos em processo de evolução, nós estamos ainda em processo de evolução, é muito importante que vocês saibam isso, tá? Então, quando eu falo de psicologia evolutiva e cognição, eu estou falando destas questões que nós estamos discutindo aqui, tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Todo mundo calado? Eu acho que não. Todo mundo calado, tá? Eu programei eu tô gravando aqui, toda essa minha fala, eu tô gravando, né? Então, nós já estamos em 31 minutos. Eu não quero fazer vídeos muito longos, porque vai prejudicar na hora que eu for transmitir no grupo, tá? Então, novamente, eu gostaria que vocês reforçassem com a turma. Nós iremos ter essa aula agora. Professora, só um instantinho, com licença, só um instantinho, eu vou vir aqui e já volto. Tá. Nós iremos ter essa aula agora, ao vivo. Eu fiz questão dela ser ao vivo, para que nós pudéssemos nos conhecer. Infelizmente, nem todo mundo pode, nem todo mundo consegue. Então, eu estou gravando essa aula, eu vou colocar no grupo e gostaria de marcar novamente uma aula ao vivo na quinta-feira, às 8h30, porque eu já vi que 8 horas fica difícil para todo mundo entrar. Quinta-feira, às 8h30. Quinta-feira, às 8h30, aula síncrona. Reforcem isso para todo mundo no grupo, tá? Todo mundo. Agora só participaram 6 pessoas. Eu vou colocar essa aula aqui no WhatsApp, ou vou tentar colocar no YouTube. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou avisar vocês, tá? Vou encaminhar uma atividade baseado neste primeiro texto e vocês vão ter hoje e amanhã para fazer essa atividade e me enviar até amanhã à noite essa atividade referente a esse primeiro texto aqui, tá? O texto já está também no grupo de WhatsApp, ok? Quando for na quinta-feira de manhã, nós já vamos iniciar deixa eu ver, o outro texto que é baseado no capítulo 8 do livro, que é o livro-chave que vocês vão utilizar, que é o livro Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia, que é esse livro bem aqui, o capítulo 8 desse livro para quinta-feira, certo? Como a gente tem que correr com o tempo e com os textos, ok? A gente tem que acelerar. Queria falar, Naira? Sim, para enviar para o seu e-mail, É para enviar pelo meu e-mail. Vou colocar ele aqui agora.
Ela vai gravar. Não, porque é assim, porque eu não tenho coisa atrás do meu trabalho por conta disso, porque eu faço isso com uma colega. Aí tá com problema, o teclado. Pode mandar pelo WhatsApp também. Pode mandar pelo WhatsApp. Vai ver a melhor maneira, né? Hã? A melhor maneira, que for possível, né? Vou ver a melhor maneira que for possível. Aí você me avisa, tá? Pelo meu e-mail. Pode mandar pelo meu e-mail ou pelo meu WhatsApp, tá? Ok? Tá. Eu gostaria que vocês leiam o plano de aula, leiam o texto que já está no Zap, tá? E para quinta-feira, Eliana, capítulo 8 do livro Psicologias, que eu vou enviar para vocês também. Capítulo, deixa eu só confirmar aqui se é capítulo 8 mesmo. Isso. Tá? Sobre a gente vai estudar Piaget, que é um grande teórico da psicologia do desenvolvimento. Tá bom? Ok? Eu vou encerrar o vídeo aqui no meu celular, mas a gente vai continuar falando aqui. Não, eu não vou desligar ainda. Não vou desligar. Só vou encerrar o vídeo que eu tô gravando aqui. Não vou desligar. Calma. Mas eu tô encerrando o vídeo que eu vou já enviar para vocês, tá?